Estamos aqui com mais um podcast do blog Mari pelo Mundo. A gente vai falar um pouquinho mais de turismo hoje. Queria agradecer a presença do Zé Guilherme, que é CEO do portal do Panrotas. É um portal que ajuda muito a gente a descobrir coisas novas para contar para os nossos clientes que estão nos ouvindo. Mas eu vou deixar o Zé Guilherme se apresentar, agradecer muito que ele está participando. A Flávia está aqui com a gente também. Estou com a Mari e com a Ana. Não é sempre que as três sócias estão reunidas aqui no podcast, então acho que esse é um podcast histórico aqui no nosso feed. Obrigada, Zé Guilherme, seja muito bem-vindo. Poxa, legal. Flá, se apresenta aí primeiro. Claro. Bom, eu sou a Flávia Penin, eu estou trabalhando com a Inter-American Network nesse projeto de assessoria de imprensa para o Fórum Panrotas, que teve uma edição espetacular, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Zé, a palavra está contigo. Bom, antes de mais nada, então, que privilégio ter as três sócias juntas, e mais a Flá participando do podcast. E também é um privilégio estar participando com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser ótimo o nosso bate-papo. Que bom que gostaram do Fórum Panrotas. Acho que a origem é mais ou menos disso, né? Tem bastante insights do Fórum Panrotas aí para, enfim, os ouvintes, de uma forma geral, para quem curte turismo, gosta de turismo. A Panrotas, ela é uma mídia B2B, ela fala com os profissionais desse setor. Ela nasceu quando não tinha internet e as pessoas, elas viajavam como elas viajam hoje, só que ninguém para pensar nisso, mas quando não tinha internet, como é que você procurava o horário de um voo? E, sabe, como é que você planejava a sua viagem? Então, existia um guia que chamava Guia Panrotas, que era a Panrotas que publicava, que tinha todos os horários de aviões. E não tinha só isso, ele tinha todos os telefones da embaixada, consulado, regra de vacinação, todas as rotas, porque antigamente nas rotas de aviões, você conseguia vender, assim, os aviões faziam ponto a ponto, como é hoje, mas eles também faziam pinga-pinga, assim, era meio tipo linha de busão, né? Mais ou menos assim, né? Explicando muito, assim, por cima. Então, você conseguia viajar um trecho, porque era um voo que ele saía, sei lá, de Porto Alegre, ia para Floripa, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Salvador, qualquer um desses trechos e qualquer um você conseguia vender isso. Então, para os profissionais de turismo, a agência de viagem era bastante importante. Esse guia, ele era mensal, ele começou a ter conteúdo no meio desse guia, assim, de histórias de pessoas e empresas e tal. Isso começou a dar certo, aí meu pai, na época, colocou em 1990, 91, 90, o Jornal Panrotas, que era um semanal só com notícia, então ele tinha uma parte técnica, que era o guia, que era esse negócio de informação, mais notícias toda semana. Daí ele inventou o Fórum Panrotas, que é isso em 2003. No ano 2000 ele colocou o portal no ar, que é o mesmo portal Panrotas que tem até hoje. E a partir, assim, de 2013, a gente fez a mudança do modelo de negócio para sair de uma mídia offline para ser uma mídia online. Então, a gente usou todos os canais de redes sociais, tentou aprender um pouco como usar isso, estamos aprendendo até hoje, né? Porque tudo muda, tudo é maluco. O comportamento das pessoas na internet ele é super orgânico e ele muda dependendo da plataforma. Aparece o Snapchat, pum, ele bomba, e todo mundo no Snapchat, e agora, a marca, como faz, né? Cobra, não cobra, aí morre o Snapchat aqui no Brasil, aí começa o Clubhouse, agora todo mundo o Clubhouse vai matar o rádio, acabou o rádio. Aí o Google Glass, agora todo mundo vai andar de Google Glass, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer publicidade? Meu, é uma loucura, tudo. O TikTok, nossa, agora é TikTok, marca mais valiosa do mundo, acabou tudo. Então, mas assim, claro, não estou querendo dizer que esses movimentos, eles nascem, eles só morrem. Muito disso fica como aprendizado para que até outras plataformas se reinventem e tal, né? O Snapchat foi o grande impulsionador para que houvesse stories no nosso Instagram. Não tinha stories no Instagram, era negócio de scrollar. Era o Facebook da imagem, né? É louco isso, né? Sem querer interromper, mas muito das nossas conexões hoje, do nosso network, foi todo construído pelo Snapchat. É mesmo? Porque a gente Nossa, se conectou, além de muitos viajantes, o blog cresceu muito com o Snapchat, a gente acabou conhecendo os outros blogueiros do mundo inteiro, brasileiros pelo mundo, que faziam conteúdo, hoje estão no Instagram, assim, então foi realmente, a mídia vai, mas o que ela
constrói, o que ela publica, aquilo fica, né? E as conexões que ela faz. Então, realmente é super importante, né? E estar conectado com isso tudo e ver essa jornada das redes sociais e vocês, como uma mídia maior, né? Tem que estar ligado nisso tudo para poder realmente dar um auxílio e orientar, né? Quem está no mercado. Você falou essa história dos blogueiros, vocês conheceram blogueiros pelo mundo inteiro, e as marcas relacionadas a turismo também, a partir daí, aprenderam muito a lidar com os influencers, blogueiros / influencers, enfim, cada um se denomina aí de uma certa forma. É um meio super potente de divulgação, que concorre com verbas altíssimas aí. No final das contas, todos nós, né, mídia segmentada, que você falou que é uma mídia maior, mas é uma mídia muito pequena comparada a uma Globo, e influencers e tal, a gente está mordendo mais essa verba, né, que era uma verba tão óbvia, né, as agências de publicidade também estavam tão habituadas, tinha um esquema de remuneração bastante forte, inventado pelo Roberto Marinhos também, que é, enfim, que é a parte né, dos incentivos para as agências, né, para que elas coloquem mais verba no canal. A Globo está se reinventando aí, está lendo notícia sempre, continua super lucrativa, a família está ótima, muito bem, obrigado, né? A gente sofre muito mais que eles, mas é um desafio, E é legal isso que você está falando, porque a gente também teve que conviver com isso. Agora a gente vai na IPW, por exemplo, o Flávio está super por dentro, porque a American tem tudo a ver com a IPW, representa a IPW, que é uma feira, é a maior, é a feira de promoção dos Estados Unidos para o mundo no mercado B2B. São 6 mil pessoas, mais ou menos, Flávio, me corrija aí, 4 mil e poucos fornecedores, 1.000 e poucos buyers e mais, sei lá, uns 500 de mídia, sei lá, para dar um exemplo aí, mais ou menos 6 mil pessoas. Então, você imagina operadores, né, do mundo inteiro vindo comprar Estados Unidos. Aí eles estão mais ou menos por estado, assim, né? Não são todos os estados que expõem. E, por exemplo, mas Orlando tem muita coisa, aí tem suas atrações dentro. E tem appointments. O modelo de feira deles é bem mais, digamos, profissional, assim, que o nosso, eu te diria, porque sempre tem appointment. Eles não investem muito em stand, no máximo um carpete, uma decoração, assim, porque a parede deles é meio tipo uma parede até 2,5 metros, assim, eu diria, sabe? Não é aquele standzão, assim, que a gente vê nas feiras aqui. Mas a questão é que o IPW promove, a gente está indo para lá e hoje o pool de mídia que vai comparado, antes era só jornalista, só mídia oficial, assim, digamos. Agora vão muitos influencers como mídia. É uma convivência legal, assim, aprender, porque é outra pegada. Mas são nesses eventos e nesses relacionamentos que a gente vê todas as novidades, todas as aberturas, lançamentos e tudo, as mudanças no setor enfim, as políticas e tudo, isso tudo acaba impactando muito, influenciando o que a gente passa, né, para os clientes e viajantes. E sempre que a gente conversa aqui com um entrevistado ou um colega da gente, que realmente é uma delícia fazer essas conversas informais, porque a gente acaba descobrindo de onde vem a paixão pelo turismo. E o Panrotas, você já citou, do seu pai e tudo, se você pudesse contar um pouquinho da história disso tudo e do envolvimento de vocês, ia ser muito enriquecedor. Bom, a minha história com o turismo, eu costumo dizer porque ela é desde quando eu nasci, né? Porque aí o Panrotas está fazendo 50 anos esse ano, eu tenho 40, eu acabei de fazer 40 anos. E assim, claro, sempre foi, digamos assim, a roda de amigos do meu pai tem a ver com o turismo, né? O meu pai vem de uma geração que, meu pai hoje tem 85 anos, portanto ele é de 1939, né? Ele é da geração anterior aos baby boomers, então assim, e muito dos grandes nomes do turismo e das grandes empresas que existem no turismo até hoje, o turismo, a gente costuma dizer que, assim, quando eu explico o turismo para outros mercados, eu costumo dizer, né, são empresas pequenas, então é muito fragmentado, né, porque quando a gente fala de agência de viagens, a gente está falando de muitas empresas ME, muitos MEIs, né, ainda mais com a tecnologia, que são designers de viagens, são autônomos, o cara trabalha da casa dele e tal, mas as empresas que prosperaram no turismo são empresas longevas, né? É louco, assim, você pensa que uma Gastur tem, sei lá, 65 anos, você pensa que uma Look Receptivo, que está bem presente no Nordeste, ou mesmo a Look tem, acho que 64 anos, a Grow tem bastante tempo, a Flytour é uma empresa que também tem 50 e poucos anos, a CVC 50 e poucos anos,
Ou seja, quem começou o turismo, que foram esses caras, levaram a empresa até muito longe, né? Então, eu sempre convivi muito, assim, de tudo que era o ambiente de lazer do meu pai com os amigos dele tinha que ver com esses caras do turismo. Portanto, eu também acabei conhecendo filhos e tal. Eu nunca tive a intenção de trabalhar com turismo, porque, diferentemente do meu pai, que ele até começou uma ou duas faculdades e não terminou, e aí ele foi parar no turismo, e a gente via que no passado tinham mais pessoas que não faziam faculdade e se davam bem na vida, né? Sei lá, não estou querendo dizer que o mundo era mais fácil, mas talvez ele tinha mais oportunidades e esses caras nasceram mais ávidos, assim, a abraçar a oportunidade, né? E aí eu fui trabalhar com finanças, assim, eu fiz administração, sempre quis ser um grande financista, trabalhei, sei lá, no estagiário do Unibanco, fui crédito e cobrança da Monsanto, aí eu trabalhei na tesouraria do Bradesco, na mesa de operações do Crédit Agricole, que é uma asset management aqui, então muito focado aí. Só que aí 10 anos depois, coisa que não te ensinam quando você é jovem, de que você precisa fazer uma leitura das suas características pessoais, até porque, às vezes, no final da nossa adolescência, a gente também nem sabe ter uma leitura tão boa disso, e que a sua profissão ela tem que concordar um pouco com as suas características. Por exemplo, então, se você é uma pessoa boa de comunicação, se você gosta de relacionamento, se você é um cara que gosta de ar livre, né, você é um aventureiro, tipo, esse é o meu caso, pode ser que eu me desse bem em finanças, mas finanças é um treco mais introspectivo, você fica atrás dos computadores, faz análise, você não conversa muito com as pessoas, né? O tempo analítico, ele é maior do que o tempo criativo em campo, né? E isso chegou uma hora na minha carreira que conflitou um pouco, eu fui fazer uma pós, fui ser corretor de imóveis, larguei, eu queria conhecer vendas, obviamente que não ganhei muito dinheiro como corretor de imóveis, não porque não ganhasse dinheiro, mas é porque eu não tinha as competências muito... É duro ser corretor de imóvel, panfletar no farol, não é fácil. E até admiro muito, toda vez eu trato eles com muito carinho, né? Porque se você sai de um lugar, sempre tem alguém distribuindo um negócio. Mas a questão é que aí meu pai tinha começado uma editoria em hotelaria e ele queria separar da Panrotas. Assim, tem a Panrotas e ele criou a Pan Hotéis, né? E aí essa Pan Hotéis ele falou, não, faz o seguinte, vai lá, aprende o mercado e tal, se der certo, você toca o negócio. Só que na época tinha um grupo interessado em comprar a Panrotas, em investir na Panrotas, um grupo internacional. E não sei por que aconteceu lá que quando ele foi apresentar os números para esses investidores, ele pediu para dar uma olhada e toda essa parte de balanço e DRE, que era uma coisa que eu estava habituada por essa história que eu contei, estava tudo meio desalinhado, essas informações, né? Então a gente teve um quiprocó lá com o contador, e nessa história eu acabei me inserindo para resolver isso. Fizemos uma auditoria, porque os números não batiam, tal, não, bom, afinal, acabei voltando para finanças. Só que, ao mesmo tempo, isso é 2013, e aí, a partir de 2013, que a gente fez essa... do fundo do meu coração, eu não conseguia vender, assim, sabe, um anúncio impresso, assim, a tiragem é 5.000, tem 3 pessoas que leem a revista por tiragem, então são 15.000, eram uns números assim, aí eu olhava o Media Kit das outras mídias impressas e falava, meu Deus do céu, cara, isso não é verdade, cara. Isso é um padrão, mais ou menos, sei lá, do passado, foi se mantendo, se requentando. Então, meio que eu não concordava muito em vender o anúncio impresso assim, só por vender anúncio, porque, meu, anúncio impresso é um negócio caro, né? Mas, enfim, aí a gente fez uma digitalização, um plano, meu pai não estava muito afim de pegar esse bonde da digitalização que estava passando, assim, sabe? Putz, sabe? Começar tudo de novo, meio que no digital, aqueles puta KPI, click-through rate, sei lá, page view, unique visitor. Ele falou, toca aí esse negócio aí, vai. Vamos ver se vai dar certo. E ainda não deu muito, mas vai dar. Porque realmente tá aí, né? A gente tem que ir em frente no que a gente gosta, no que a gente acredita e A verdade é que, para mim, pessoalmente, e
algumas pessoas, talvez, da audiência se identificaram com isso, né? Porque tem seus negócios familiares. Para mim foi um negócio maravilhoso, porque eu sou o único filho homem, são 2 meninas, depois eu. Sou mais novo. Por ser o único filho homem e o último, né? Quem é pai ou conhece família sabe que o último é sempre o largado, ninguém, sabe? Me deixar... Eu achava que ninguém me amava, sabe aquelas coisas assim? Mas eu me reconectei muito com meu pai, conheci um lado profissional do meu pai, assim como ele reconheceu, eu reconheci o lado profissional dele, e ele também reconheceu o lado profissional meu. Então, foi uma história que envolve um amor familiar, e meu pai se separou quando eu tinha 13 anos, e eu fiquei com meu pai, apesar de não ter nenhuma, assim, grande aproximação com ele, né? Porque ele era esse típico cara da antiga geração que trabalhava pra caramba, chegava tarde em casa, só dava bronca, não tinha paciência para nada, porque estava sempre estressado, né, tal. Claro que a gente teve momentos maravilhosos nas férias, aquela coisa toda, mas ele era o cara mais duro. E aí eu fui conhecendo meu pai ao longo desse caminho da adolescência, que não é fácil para todos nós que passamos por essa etapa e tal, hormônios e tal, imagina, com um pai duro, que eu não tinha muita intimidade morando com ele e tal, mas enfim, foi uma história maravilhosa, porque muitos anos depois eu começo a trabalhar junto, a gente vem, meu, reinventando o negócio dele, né? E ele abrindo essa oportunidade, porque a sucessão ela só acontece com uma grande condição: se o sucedido quer ser sucedido. É isso. Se ele quer ter um sucessor e se ele quer dar isso para alguém da família dele. Claro, tem a questão das competências e se a pessoa é certa, porque também tem o sucedido que quer ter o sucessor da família e o sucessor não quer. Beleza, que era aquela minha etapa anterior, né? Mas as coisas estão acontecendo e eu amo de verdade o que eu faço, assim, porque a reputação e o reconhecimento da Panrotas, que é legado dele, para nós que trabalhamos na empresa, e eu também me considero um funcionário aqui como outro qualquer, quando a gente chega no campo e fala, putz, Panrotas, tem um certo... Primeiro que as pessoas têm muita história com a Panrota, seja por causa do guia, por causa da história dela, mas elas têm um carinho, né? Porque faz parte da profissão dela. Uma empresa, essas empresas longevas, 50 anos, sempre tem um negócio. A gente, agora nos 50 anos da Panrotas, que a gente começou a comemorar no fórum, a gente imprimiu uma cópia do primeiro guia Panrota. Primeiro, né? Exatamente igual. E assim, teve amigos que eu já convivo há muito tempo por causa que eu tô aqui há, sei lá, 11 anos, vou fazer 11 anos na empresa, e eu não sabia, tinha ideia, mas a pessoa, nossa, que legal, o guia, não sei o quê, e, poxa, será que se não tem um? A gente imprimiu 200 cópias para levar pro evento. Eu falei, pô, tenho, cara, a gente imprimiu exatamente a cópia do primeiro e tal. Eu falei, vem cá, vou pegar para você. Eu peguei, eu entreguei na mão da pessoa, a pessoa chorou, literalmente, assim, no meio do fórum, lá no meio do auditório, ela começou a chorar. Não tinha mais ninguém, tudo, mas eu falava, cara, não é possível que isso impactou tanto, sabe? E eu participei do fórum, e eu vou falar como participante, né? Eu já organizei eventos há alguns anos atrás, e a gente sabe o difícil que é, o trabalho que dá, o custo e aquilo tudo, quando ele acontece, da forma que acontece, a gente que nem é do outro evento, a gente entende e fica muito feliz, né? Então, eu estava lá no fórum e estava falando, que lindo, que sucesso que é esse evento, e aí eu senti isso das várias gerações ali, e todas aproveitando o evento de uma forma assim muito bonita, né? E assim com muita vontade de estar lá, é o que a gente sente, porque tem evento que a gente sente também que as pessoas estão lá assim para bater o cartão, mas assim, a pessoa estava feliz, contente de estar lá no fórum, e você no palco entrando e apresentando, a gente via a dinâmica do evento, e aí veio também a curiosidade de entender mais, porque a gente pegou o bonde andando, né? A gente conhece a Panrotas de hoje daqui para frente, e aí tem o pessoal que conhece a história desde o começo. E agora, você falando a história familiar também, a gente vai juntando as peças, e o podcast é o espaço que a gente tem de realmente aprofundar no assunto, conhecer mais e se encantar mais, tanto pelas empresas, pelas pessoas, pelos produtos, né? Porque é uma visão diferente. O nosso ouvinte é mais um público do consumidor final e, né, como você falou, a Panrotas é um veículo mais B2B, mas ao mesmo tempo, assim, é o veículo B2B que influencia
o agente de viagem que vai conversar com quem está ouvindo a gente, né? E realmente, como agente de viagem, é um orgulho a gente poder ler ou estar. Nossa, a gente conheceu algumas pessoas que falam, eu principalmente, como agente de viagem, assim, como nova no mercado de ser agente de viagens, não de turismo, porque com o blog a gente já tem uma história de 10 anos, mas como vender viagem um pouco menos de tempo, né? Pessoas que, quando tem uma menção no Panrotas, agências que recebem alguma coisa do Panrotas, assim, notícias, muito orgulho de estar presente, muito orgulho de ter esta parceria ou de ter as notícias, de fazer parte dessa história. E a gente tem a Ana aqui, que é a nossa caçula, que puxa a gente para todas essas novidades. Então, eu estou aqui escutando, estou falando, a Ana puxa para o Snapchat, para o TikTok. Eu vou fazer 40 esse ano também, né? Você falou que fez e... Ana, me conta uma coisa, eu estava quieta até agora, estou até com medo. O que você vai falar, Jesus? Qual é a pergunta? Você é da inovação, me conta aí. As tendências do turismo, porque a Ana está sempre à frente do tempo. O que eu gosto do turismo, eu como uma mulher viajante, né? Eu acho que eu estava falando com a Mari, assim, o turismo para mim tem esse papel fundamental da mulher se sentir segura viajando pelo mundo, sabe? A questão da gente ter essa troca do dinheiro, assim, e como o turismo ele tem que abraçar e ele tem que trazer uma segurança para a gente. Eu estive no Egito agora, então, para mim, eu amo muito o turismo por ele trazer essa abertura para as mulheres poderem viajar sozinhas pelo mundo e ter essa visão do homem, né? Porque tem lugares que são muito machistas, mas a mulher vindo pelo turismo, ela tá tendo esse... Infelizmente é pelo dinheiro, né? Mas felizmente a gente tem essa ferramenta do dinheiro trazer o dinheiro, assim, comprar pacotes, trocar, né, o turismo. Então, é isso, assim, eu queria que você, se você tem essa percepção, eu amo, né, eu defendo o turismo, até o meu turismo é mais com comunidades de base, né, tá em lugares, eu tô na Bahia agora, morando na aldeia hippie, Arembepe, né, então, assim, o meu lado é muito diferente da Mari e da André, a gente se complementa, mas eu sou mais a que vai no mundo mesmo, a que tá lá e conversando com o mundo, assim, então... É engraçado, né? Às vezes a gente encontra com mulheres com o seu perfil, assim. São mulheres que têm, assim, que têm uma autonomia e um poder interno de ir e jogar e ter coragem mesmo. Porque eu sou pai de duas meninas, só tenho duas filhas, uma tem 4,5 e uma de 2,5, e é louco que como um homem teoricamente hétero, classe média, alta, que nasceu num ambiente cheio de privilégios e tal, você só começa a pensar nos problemas que o mundo tem para os outros, que não é você e seus amiguinhos do colégio ali, quando você conhece outras pessoas, né, e você começa a ter um pouco de empatia com elas. E no turismo acontece muito isso, apesar de você ter esse poder, você lidar bem com isso, mas não é tão fácil para as mulheres viajarem sozinhas, né, e é muito machista. Ainda mais se a gente falar da comunidade LGBT, QIAPN+, mas outro dia, duas amigas que são casal, elas foram para Jamaica e lá é um lugar que ainda, por exemplo, para uma mulher casal, né, como está no imaginário do homem, a questão de ter duas mulheres, elas sofreram dois preconceitos, né, que é o do fetiche masculino, e lá ainda tem, assim, o preconceito da questão pelos gays, de uma forma geral, né. Então, é muito duro ser mulher e viajar, e a gente vê isso, assim, graças a Deus o mundo tem mulheres como você, mas a gente sabe, e eu como pai de futuras viajantes, eu vou ficar de olho nos destinos que elas vão visitar, né? Porque não é simples, a gente não sabe o que pode acontecer, assim, não que a mulher, não estou querendo tocar em pontos de fragilidade, mas é porque tem gente louca nesse mundo, louca. Graças a Deus isso é uma coisa que tem se conscientizado a ponto de que eu, trabalhando com turismo, estou entendendo de que eu preciso trabalhar essa pauta para que a minha filha, daqui a 20, 15 anos, consiga viajar da forma mais tranquila possível. Então, mas não são só elas, né? Assim, a gente tem acompanhado muito essa tendência, a gente tem falado sobre isso, a gente sempre teve uma sessão sobre LGBT, chama LGBT Travel, era uma sessão semanal
na revista, mas não basta. Não basta, porque, os destinos, eles mudam as lideranças, as empresas mudam as lideranças, e o SG, ele está passando por uma coisa que ele já vinha crescendo, mas aí na pandemia, o S ganhou muita forma pelo social, mas pela questão da doença, né, da empatia, de que temos que ser mais razoáveis, temos que dividir ganhos, temos que entender o outro e tal. Mas toda vez que a gente vive um ciclo econômico que começa a crescer e começa a ganhar dinheiro, e o país está num bom momento, eu diria que o Brasil está num bom momento agora, para todos os setores de uma forma geral, mas o turismo sim, com certeza, as pessoas começam a olhar mais para o umbigo delas. E o que a gente tem discutido, eu estou fazendo IBGC, curso de Conselho de Administração. A gente está olhando para a desglobalização. O país, ele vai, assim, o mundo, ele vai desglobalizar. Você não vai, os vistos vão aumentar, o critério dos vistos. Vai ser mais difícil você interagir, porque as pessoas, os países querem evitar ter gente morando. Se você pega a diferença cultural entre religiões, por exemplo, você pega os muçulmanos que, eles não têm problema nenhum em ter filhos, enquanto que os europeus, a idade longa dos europeus, a limitação geográfica deles e tal, faz com que os europeus não queiram ter filhos. E cada vez os jovens têm menos predisposição a ter filhos. Eu estou querendo dizer com isso que está acontecendo uma migração, por exemplo, da cultura muçulmana na cultura europeia, que é uma cultura essencialmente católica, que vive de uma maneira diferente, em espaços menores, com famílias menores, por uma família que ela está disposta a ter 5, 6, 7 filhos. Não estou dizendo que todo muçulmano tem 5, 6, 7 filhos, só estou falando que tem uma diferença cultural nisso. E, portanto, eles começam a ir para a Europa, começam a ter mais filhos, começam a, dentro das suas famílias, reproduzir a sua cultura naturalmente, e, portanto, começa a ter mais pessoas com culturas diferentes ou de fora, num país que começa a perder a sua identidade natal. Isso é ruim, isso não é ruim, isso... Como é que vai evitar isso? Tem que evitar? Não tem que evitar? É uma briga? É uma briga? Não é uma briga? Ficam aqui muitas perguntas, mas os destinos, eles vão mudar. Porque quando você vai para um lugar, você vai lá para o lugarzinho da Espanha, tal, você vai ver um monte de restaurante árabe, né? Porque é para atender essa população que vive lá, né? Quem empreendedor está lá. Eu tenho 30% vem da China, 30% são muçulmanos e 30% são europeus. Então, mais ou menos, os restaurantes, eles vão estar nessa configuração. Nós, que estamos indo para Espanha comer comida espanhola, você vai ter que procurar mais os restaurantes da comida espanhola. É só isso que eu estou querendo dizer, o mundo está mudando. E isso tem a ver também que as mulheres estão viajando mais, elas estão mais independentes, cada vez, através de lei ou não, cota ou não, sei lá como é que chama, mas precisa ter mulher na liderança, e esse movimento está cada vez crescendo mais. Isso é o S da pandemia, mas que está migrando para uma governança, e às vezes o S está voltando a ficar esquecido de novo. Essa é a preocupação. E é difícil mudar. Se olha para as empresas no turismo, é o exemplo. 98% das empresas foram abertas por homens. Portanto, é a segunda geração homem, difícil ter uma segunda geração mulher. Ainda tem muita mulher machista, no sentido de que foi criada para o casamento, ou porque não quer liderar, ou porque chega na maternidade. Mas eu também começo a ver, por exemplo, meu cunhado abriu mão da profissão, porque a mulher é uma baita de uma carreirista, já é. Ela teve uma oportunidade em Nova York, eles foram dar, e é ele quem cuida da casa. E eu tenho 2 exemplos, assim, que viajaram para fora, e é o cara que cuida da casa. Assim, tem uma cunhada e uma amiga da minha esposa, por coincidência, tudo da hora, do lado dela. Então tá mudando, porque ela também, ela chega, ela tá sem tempo, ela tá estressada, ela que dá bronca, ela quer viajar, ela que paga, ela que escolhe o destino, eventualmente, sabe assim? Sempre foram as que escolheram o destino, a verdade é essa. Mas antes porque tinham mais tempo que ficavam na casa por causa do sítio, mas agora porque ela tem dinheiro, ela viaja do jeito dela e acabou. Não só o destino, agora é a forma como viajar no destino, né? A gente vê essa mudança muito do wellness e várias coisas assim que são mais nitidamente uma busca feminina ali nos destinos, né? Mas, por outro lado, também tem uma busca do wellness e um incremento da vaidade masculina. E do cara, sei lá, como eu, que tô fazendo depilação a laser na barba. Eu não gosto de ter pelo na barba, caramba. Eu acho um saco. Eu não gosto de fazer a barba, então eu tô fazendo.
isso era um negócio que se você falasse há 7 anos, se eu contasse essa história para o meu pai, ele ia falar, eita, o que está acontecendo com você? É natural, né? São tantas mudanças, né, no setor, Muitas. e tem que estar atento a tudo. É um estresse aí só viajando para desestressar. E como que você vê assim, o objetivo principal da Panrotas para o mercado? Bom, a Panrotas nasceu para o agente de viagem e ela continua sendo para o agente de viagem, né? Talvez o público final aí que está nos ouvindo agora, ele diz assim, nossa, cara, esse cara tá louco, né? Agente de viagem, né? Dependendo da idade. Mas o agente de viagem, ele, por incrível que pareça, faz 20 anos que estão falando que ele vai deixar de existir e eu não acho que ele vai aumentar, mas ele pode até diminuir. Mas é que o agente de viagem, ainda mais nesse mundo louco da internet, porque parece que quando a gente fala que tem internet, que tem informação disponível, tem blog, etc., tem tudo, parece isso é uma maravilha, né? Você fala, nossa, que bom, né, cara? Só que assim, tenta pegar um destino óbvio, isso aconteceu comigo 2 dias em São Francisco, e tenta procurar na internet o que fazer 2 dias em São Francisco. Assim, você vai ter que passar uma semana estudando o destino para você enquadrar o que tem a ver com com as coisas que você gosta, porque é tanta informação, e a Mari, pelo mundo, olha pelo olhar dela, e ela acha legal algum negócio, mas aí a Ana tem outro blog para falar qualquer coisa, e ela olha no olhar dela, que é mais roots, ela é mais tal, ela gosta de uma coisa mais, né, alternas, né? E aí você olha os dois lados e fala, meu, será que eu vou fazer um programa mais alternativo, porque a Ana me falou, ou eu vou um negócio pela Mari, que é mais assim, né, do jeito que ela gosta. E assim, então você tem que estudar igual. É muita informação, é ótimo, mas tem que estudar igual. Então, às vezes, um agente de viagem, seja para um destino, aí você pensa, nossa, para ir para Disney, meu, não precisa de agente de viagem, né? É fácil, né? Porque viagem e tal, você entra no coisa, escolhe uma passagem barata, beleza, vai para Disney, não é difícil. Cara, para ir para Disney ou, enfim, para Orlando, tá cada vez mais caro, caro de verdade. Você faz uma viagem, né? Custa $1.000 os 4 parques, R$ 4.000 só no ticket da coisa. E como o dinheiro está cada vez mais caro e o tempo também está cada vez mais caro, para você ir para Disney, meu, você precisa de ajuda, porque, meu, você tem uma filha de 4 anos e meio, uma de 2,5, aí você vai com seu pai ou com a sua mãe, sabe? É uma viagem multigeracional, que isso era uma tendência há, sei lá, 5, 6 anos, é uma coisa que a Panrotas deu, e está acontecendo na realidade, as famílias viajam juntas e em diferentes coisas, então você precisa agradar todo mundo. Você precisa de alguém que entenda de Disney para falar, putz, olha, Mari, meu, sei lá, sua tia que quer fazer compra, vai no tal dia, nesse outlet, é essa marca que ela gosta. Ah, o outro não gosta de comida mexicana, ou ele é alérgico, não gosta de pimenta, é vegetariano, não sei o quê. Ó, isso aqui é o restaurante, para você não perder tempo lá no destino, porque é tanta informação que você gasta um tempo estudando. E às vezes, dependendo da sua curva na jornada de vida, o agente de viagem, ele é necessário. Porque ou você está no momento que você pode gastar mais e você quer economizar tempo, talvez lá no backpack, no 18 anos, beleza, meu, vai, tá tudo certo, você tem tempo, pouco dinheiro, tá tudo certo. Mas ou é porque você vai viajar em família, ou porque você vai ter pouco tempo, ou porque você tem dinheiro e não quer ficar estudando e quer alguma coisa mastigada, ou porque o destino requer. Eu acabei de ir para o Nepal e para o Butão. Esquece, pode estudar o que você quiser lá. Você não vai fazer o destino sozinho. Você precisa de uma agência de viagem, você precisa. Tá, você pode ir sozinho? Pode, mas você quer aproveitar o destino, aprender sobre o destino e voltar com uma bagagem cultural assim absurda, você precisa de uma agente de viagem que contrata um bom guia lá na ponta. Ah, mas eu entro no aplicativo. Pode ser maravilhoso, mas pode ser uma porcaria. Você perdeu 4 horas de um passeio no Nepal, que você gastou uma fortuna para chegar lá, sabe? Então, é louco, assim. O agente de viagem é a nossa. É para quem a gente trabalha, é quem a gente acorda pensando, é quem a gente gosta de e admira ver a transformação deles no tempo, é para quem a gente acorda e dorme pensando 100% do tempo. E quando eu falo agente de viagem, engloba todo mundo depois do agente de viagem, é agente de viagem e mais, né? Porque no agente de viagem tem o fornecedor, tem a operadora, o agente de viagem é só a base dessa coisa e é quem a gente pensa. Ele é o nosso consumidor e eu preciso ler o que esse cara precisa, eu preciso entender em que momento que ele está, quais são as dores dele, para produzir conteúdo, serviço e notícia e tendência para que esse cara
use da melhor maneira possível para ele ganhar mais dinheiro e também seja mais feliz. E às vezes também a quantidade de informação, que muitas vezes informações dúbias, informações que se contradizem, informações que já são mais desatualizadas, porque tem isso também. Às vezes você pega uma informação que é de 2017 e que já não vale mais para hoje, né? Às vezes tem muito isso. A gente pega alguns clientes que perguntam, assim, mas eu li isso em algum lugar. Assim, mas isso já não é mais assim que está acontecendo hoje em dia. Então, realmente, essa é o papel do agente de viagem, assim, fazer essa limpeza na informação, né? E entregar mais fácil, assim, qual é o melhor ingresso, qual é o melhor horário, qual é a melhor maneira de chegar lá. E tem um negócio que é o agente de viagem, ele também tem uma parte do agenciamento de viagem, quando você contrata, que é igual ao seguro do carro. Que assim, não precisa muito de seguro do carro, né? Depende só para pensar, nossa, quanto é que eu gasto mesmo? Multiplicando por tantos anos, eu nunca tive um problema, nunca bati, nunca fui assaltado, nunca nada, nunca roubaram. Mas se você tiver um problema, você tem para quem reclamar ou para quem perguntar ou quem resolva seu problema lá no destino, porque não tem internet, não pega o celular, a internet não é igual dos locais, a bateria acaba, não sei o que lá, e você está com um problema na mão. E às vezes quando é com você, beleza, você aguenta as pontas sozinho, você não contratou a agência de viagem, agora você, quando você está com uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais nova, você precisa ter um ponto de segurança que vai te dar um suporte lá no destino. Você sabe que eu estava olhando uma pesquisa aqui que a gente vai dar no Panrotas Next, a gente falou dessa história da pesquisa, os viajantes experientes, eles chegam a pesquisar 13 pontos de contato confiante na internet antes deles se decidirem sobre uma viagem. E falando das pessoas comuns, assim, é pelo menos uns 7,5 deu uma média no ano passado, né? Então você vê, né? As pessoas, o agente de viagem bom de hoje em dia, ele é bem preparado, porque a pessoa, ela não tá lá de brincadeira, ela não vem perguntar, oi, tudo bem? Eu queria saber se eu vou para o Nepal ou para Laos. Não, ela sabe se ela vai para o Nepal ou para Laos. Tipo, ela já sabe. Aí você precisa ajudar ela a definir com informações boas, porque ela já estudou o destino, né? Então, é louco isso. Nessa média, então, se a pessoa comum pesquisa 13 vezes, o agente de viagem, a gente deve ter que pesquisar umas 50, né? Cara, assim, agora a revolução o Google Glass, o Snapchat do momento é a inteligência artificial. Essa é uma dessas que vem para ficar, né, tal. Só que ninguém está sabendo muito bem como lidar com isso, a verdade é essa. Mas, eu não sei o quanto dos ouvintes já começaram a mexer com essa história toda. Meu, é maravilhoso, realmente. Ele faz coisas, evita processos que são... Nossa, como é que a gente passava tanto tempo fazendo coisas, né, tão demoradas e chatas? Só que, por outro lado, se o trabalho era fazer um PowerPoint que dá um baita de um trabalho, ficar botando a imagenzinha, puxa a flechinha, aí você muda o texto para cá, e aquele detalhezinho, né? Se você é detalhista. O chato é você ficar fazendo prompt. Inteligência artificial é prompt. Você fica escrevendo, tipo, aí editando o que você escreve, aí vem um resultado, aí você lê. Aí você parece estar, assim, você está trocando fazendo né? Mandando um WhatsApp para alguém competente lá do outro lado da ponta e que você tem que cada vez explicar melhor porque essa pessoa, ela, tipo, não fala a sua língua, sabe? E aí você tem que escrever para ela te dar o resultado que você quer. Então, é um trabalho chato pra caramba trabalhar com inteligência artificial. Não é que, ai, nossa, agora ele faz a apresentação para você. Vai lá, faz a apresentação para você, vai ver. Que tem que ficar escrevendo prompt. Então, tudo tem um ônus nessa história, assim. Então, também, às vezes, a viagem, se você conhece bem o destino, eu gosto de Barcelona, já fui muitas vezes para Barcelona, para mim, tudo bem pesquisar sobre Barcelona. Se eu preciso de uma passagem barata, eu me viro em Barcelona, porque eu conheço o destino. Mas, como eu falei, acabei de ir para o Nepal e para o Butão, se não fosse por causa do agenciamento de viagem, eu jamais teria aproveitado e entrado em cada roubada. Não sei se já foram para a Índia ou perto disso, mas a comida, você não pode, sabe, comer em qualquer lugar. O padrão de higiene eu não estou, né, fazendo julgamentos aqui, mas é muito diferente do nosso. A gente fica assustado, porque é como se a gente tivesse entrado num lugar que o padrão é muito mais baixo que o nosso. Eles te recomendam tomar água engarrafada o tempo inteiro, sabe? Aqui você não vai na casa de uma pessoa, chega um gringo, e você fica com medo de dar sua água filtrada para ele, porque ele vai passar mal. Tipo, lá sim.
Você vai na casa do cara, o cara te entrega uma camisa. Eles usam. É complicado, né, meu? Você fica com medo. Imagina os restaurantes. Você pede um chá, da onde veio a água? E aí? Aí você fica 2 dias com desinteria lá no meio do Nepal. Tipo, meu. E aí você pega um busão que é 6 horas de viagem, meu, mexendo, sem ar-condicionado, e aí? É, agenciamento de viagem, ele cabe em muitas ocasiões ainda. E ele vai durar muito tempo. A inteligência artificial é um assunto que a gente pode até marcar para conversar mais para frente, porque vai afetar todos, né? E mais para frente, nem digo muito mais para frente, tipo daqui a um mês, a Nossa, gente já está vendo tantas se você mudanças me tão der rápidas. 4 meses, a gente está implementando inteligência artificial aqui em vários processos. Eu estou muito viciado nisso. O diretor de TI acabou de fazer um curso lá com a Start, maravilhoso também. Assim, tá todo mundo focado nessa história. Essa é uma onda que a gente quer surfar. Ainda que boa parte dessa onda termine na praia, mas a gente quer surfar, a gente quer aprender desde o começo e as coisas que a gente quer viver esses certos e errados. E como que pode ajudar a gente de uma forma muito positiva, né? Porque também a gente já fez várias experiências, vários testes, mas a gente vê que em alguns pontos realmente o agente de viagem sempre vai ser vai fazer uma conexão muito importante, por melhor que seja a inteligência artificial. Então, assim, é muito interessante ver como que a gente pode unir forças, né? E apresentar um resultado melhor para o cliente, para todo mundo que a gente trabalha, para o ambiente todo e tal. E é muito legal. Então, fica marcada essa conversa aí mais para frente. A verdade verdadeira é que não tem jeito, a máquina aprende, tá, mas aquele S que foi tão protagonista do social na pandemia, ele precisa ser exercitado por nós, em nossas profissões, em nosso dia a dia. E assim, a gente vai ficando mais velho, né? E também a gente entende que quanto mais autoconhecimento e mais empatia a gente tiver pelo outro, melhor a gente vive no final do coisa. E também, muito dos sonhos, eu não sei qual a idade média aí dos seus ouvintes, mas muito dos sonhos a gente também abandona eles, né? Porque quando a gente tem 18 anos, todo mundo quer ser milionário, certo? E a gente descobre que também ser milionário, para muitas das pessoas que a gente encontra no caminho, teve um custo altíssimo. Altíssimo, altíssimo. E as pessoas ficam, ai, você não pode, você não deve, porque o dinheiro. E assim, cara, tem hora que você tem que andar com quem pensa igual a você, que te entende, porque senão você fica brigando com o mundo, né? E é isso, não dá pra ficar brigando o tempo todo com o mundo, só pano silencioso. É isso. Você sabe que muitas vezes eu não vou ser o pai que vai deixar a criança 100% livre. Eu vou dar os padrões, eu vou dar a direção. Mas eu estou tentando que isso seja mais leve do que foi comigo. Para que elas entendam que vai ser como eu quero, como pai, vai ser como eu quero. Mas que eu vou ouvi-las. De verdade eu vou ouvi-las. Que a gente pode trabalhar junto às divergências a ponto de que se tomarem uma proporção, eu vou incentivá-las a mudar de caminho. Claro que elas ainda são muito pequenas e muitas coisas podem acontecer no caminho, mas eu estou me preparando para isso agora, porque não é fácil chegar lá e ver a coisa diferente e falar, não, você não pode. Vai ser difícil para mim falar para minha filha, não, você não pode, porque não pode tanta coisa, né? Quando a Renata engravidou a primeira vez, eu tinha certeza absoluta que ela nunca, nunca, nunca as minhas filhas iam dormir na cama, sabe? E não que eu tenha fracassado, o pior é que eu sou apaixonado quando ela vem, né? E tem que aproveitar, porque depois elas não vão querer nunca mais, entendeu? É agora ou nunca. Nossa, mas a gente saiu um pouco, né? Foi para criação de filho. Era turismo que a gente estava falando, era isso? Mas na abertura da WTM, o Daniel, né, que fez a palestra de abertura, ele falou realmente isso. A gente vive numa teia e tudo que a gente faz aqui afeta o outro lá e esses assuntos todos, no fim, eles estão todos interligados, não tem como separar. No fim, a gente é uma coisa só e tudo faz parte, né? E a gente está no Abril Indígena, né? E a Mari falando sobre essa questão indígena, que já é uma pauta que eu
gosto muito de ver a percepção deles, de ver como que eles olham para o mundo, até porque são pessoas que estão intimamente ligadas com a terra, sabe? E é o que eu falo, a gente está aqui, abre a torneira, a gente não sabe nem de onde vem a água, e para mim é muito interessante entender as nascentes, proteger as nascentes. E a Mari trouxe isso, né? Que tem essa sabedoria, tá vindo muito, né? Não eles precisam se adaptar a gente, mas a gente, e para mim é super coerente com o que eu acredito para o futuro da gente, entender qual é a conexão deles com a terra, qual é a conexão deles com a nossa casa, que é Pachamama, né? Eu não sei como é que é na Panrotas, mas essa procura das pessoas por estarem na natureza, né? Por estarem conectadas para mim, que é o divino, assim, ou a divina, né? A natureza. Você sabe que todas essas alternativas de turismo, né, desde quando elas, sei lá, começou não, né? Tiveram várias coisas diferentes, mas eu vou pegar aqui numa história mais recente, né? Mas o turismo de aventura, o turismo religioso, né? São segmentos do turismo, né? Que os agentes de viagem eles podem se especializar. O segmento de luxo, né? São segmentos do turismo de uma forma geral que você pode especializar, pode vender e como especialista ganhar mais dinheiro com isso, né? Mas em 2016 a gente criou uma iniciativa que chama Next Voices. Eu nem sei se está no ar ainda, mas é nextvoices.com.br. E a gente quis fazer tipo um TED brasileiro. A gente entrevistou umas pessoas naquele momento para falar. Então, teve uma menina que começou uma iniciativa para falar naquela época sobre o tsunami prateado. Então, ela lá em 2016 já estava olhando, olha, as pessoas mais velhas, né, os 60 a mais, a gente tem que ficar de olho, elas vão ter dependentes, eles estão super jovens ainda, apesar dos 60, que não é mais os 60. Então, tem muito ali de turismo. Aí tem outra moça que montou uma agência de viagem, ela é especializada em turismo para pessoas mais velhas. E a gente entrevistou o André Fran, que ele é um jornalista da TV Globo, e ele é sócio de uma agência que chama Volunteer Vacation. Então, é uma agência de voluntariado. Ela está no ar até hoje e tal. E tem muito dessa questão indígena, tem muito também para ir ensinar inglês, língua, coisa em escolas no mundo inteiro. Tem a de animais também. Eles tinham sei lá, um programa com elefantes na Tailândia, que você passava uma semana. E tem outros animais também. Então, a gente sempre acreditou muito nessa segmentação, nessa especialização, porque quem vende tudo pode até ser que venda bem, né? Então, você pode ter uma marca, uma agência que vende tudo, mas, assim, inevitavelmente você tem que ter lá dentro da sua agência segmentos que estudam e cuidam só disso, porque não dá para você ser hoje, eu acredito que não dá para você ser uma agência de viagem que vende bem todos esses segmentos, desde religioso, desde indígena, desde voluntariado, esporte, agora, né, tem saído meio, assim, a transição do wellness para o well-being, no fundo era isso. Antes existia o turismo onde as pessoas iam lá fazer spa. Talvez até exista, mas cada vez mais as pessoas querem ir para o destino e elas querem deixar uma pegada no destino. Elas querem aprender com o destino, elas querem alguma coisa que façam bem não só para o corpo delas, mas para a alma ou para a mente delas. Então elas vão estudar, ou elas vão fazer um programa de voluntariado, ou elas vão fazer alguma coisa que seja diferente, que engrandeça ela como repertório de alma, né? Como ineditismo de conhecimento, de autoconhecimento, assim. Então, putz, a gente tem dado muita voz para isso, assim, citando um aqui que também teve na WTM, o Garupa, é um projeto da Diversa, uma operadora Diversa. O Arnaldo, dono da Diversa, fundou a Garupa, que já faz 10 anos, ensinando como promover turismo indígena. E se a gente continuar aqui, o papo foi muito, sim, tá muito gostoso. Se a gente continuar aqui, tem sim, podemos ir horas e horas e horas. E aí eu queria agradecer. Eu gosto de falar. Para mim a gente abre um vinho e segue. Zé Guilherme, eu te agradeço muito, foi maravilhoso o papo, né? Tá sendo maravilhoso o papo. A gente vai
publicar o nosso podcast com os ouvintes aqui. Espero que todos tenham gostado. Agradecer muito a Flávia, essa conexão que fez com a Mari, por estar apresentando você. E realmente gostaria muito que a gente marcasse, continuasse esse papo, falasse sobre inteligência artificial, outras tendências do turismo, muita coisa ainda para a gente conversar. Essa reunião aqui de estar com as três também, assim, de estarmos nós três aqui conversando, foi ótimo, ótimo mesmo. Flá, eu queria te agradecer também. Obrigado por me conectar ao Mari pelo Mundo e as sócias André e Ana. Meninas, obrigado. Foi ótimo, adorei o nosso papo. Estou à disposição sempre que quiserem, com vinho, sem vinho, inteligência artificial ou inteligência mecânica mesmo, humana. Vamos em frente. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!